Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um dia perseverantes na sua força, no seu amor, no seu poder que opera em nós. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16 ao 17, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Finalidade da escritura, como aqui mesmo diz, é para repreender o mal, corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Jesus nos ensina, nós temos que primeiro remover a trave do nosso olho, para depois tirar o cisco no olho do irmão. Nós somos chamados para ser luz aos que estão nas trevas. A luz é a sabedoria, as trevas é a ignorância. O temor de Cristo é o princípio da sabedoria que nos mantém, e o entendimento é desviar do mal. O entendimento, ele nos mantém no bem, na ciência do bem, que pela imparcialidade de Deus foi-lhe dado concedido a ciência do bem e do mal. Mas Cristo é aquele que nos ensina a manter agora somente de forma a viver na ciência do bem. Aquele que persiste no mal é aquele que semeia para a carne e colherá a corrupção. Porque o que semeia para a carne semeia para a destruição. A colheita, o salário do pecado é a morte. O ladrão veio para roubar, matar e destruir, como ele tem nos falado. Aqueles que passam a viver de forma injusta, que se entregou ao príncipe do ar e agora vive segundo a Bíblia diz, Jesus nos ensina que o estado se torna pior do que o primeiro, porque ele sempre advertiu os discípulos e tem nos advertido sempre. Cuidado com a incredulidade, vigiai. Porque conforme Tito 1,16 diz, eles afirmam que conhecem a Deus, mas por meio de suas atitudes o negam, e por isso são abomináveis e insubordinados e desqualificados para qualquer obra. Onde Jesus diz, pelos seus frutos o conhecereis. Amam divisões, brigas, onde ele nos ensina de onde é que brotam todas essas espécies de malignidade, do interior do coração, onde ele sempre adverte, cautelai-vos do fermento dos fariseus, o fermento, a levedura toda a massa, sejais massa nova, sem fermento, sem hipocrisia, buscai a sabedoria do alto, fugir de toda vanglória. A vanglória é como um fermento, a massa cresce, e sufoca a palavra, que se torna infrutífera. A Bíblia nos ensina a fazer o contrário. A massa diminui e ele cresce, o Espírito Santo cresce. Assim como Cristo é o cabeça da unidade da fé e nós como os membros dos membros, nós seguimos segundo o seu Espírito opera em nós, produzindo as boas obras, porque aqueles pelas atitudes o conhecereis. A boca fala que o coração está cheio. Como Jesus disse, suas ofertas são ofertas debaldes. Quando ofertam jejuns, são acompanhados de brigas, de dissensões. A Bíblia diz que aquele que ama uma briga, ele ama o pecado. Nós temos que fugir do eu, nada somos, nada podemos, só há um grande eu sou. Assim nós devemos perseverar. 1 Timóteo 6,11 diz, porém tu, ó homem de Deus, foge dessas ciladas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. São os
frutos, né, que o Espírito Santo nos concede. Aquele que não permite com que volte ao padrão deste mundo, né, que sufoque a palavra. Aquele que permanece no amor, ele adiciona, né, as obras frutíferas do Espírito Santo, a sua fé, né, a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei, né? O fim da lei é a obediência. Melhor obedecer do que sacrificar. E a obediência só é possível através daqueles que perseveram na fé, dia após dia, porque o exercício constante da fé nos capacita, né? Nos ensina a discernir entre o bem e o mal, a examinar os espíritos, né? Se procede ou não de Deus, porque existe o espírito de erro, de engano, né, do qual aquele que o segue está seguindo a homem, está seguindo o entendimento de próprios olhos. E entendimento de próprios olhos não se alcança a desviar do mal, porque somente através do temor, porque aquele que naufraga na fé já não teme a Deus, nem quanto menos a Cristo, né? E Cristo diz, todo aquele que me rejeitar, eu rejeitarei diante do meu Pai. Porque é Ele que julga, né? Deus não julga. Deus deu a Ele a capacidade de ser juiz tanto dos vivos como dos mortos. E em mais um dia é perseverando segundo o seu Espírito que aperfeiçoa em nós para uma boa obra, onde obra e fé caminham juntas, né? E nós não permitimos que o maligno nos toque, né? Porque nós somos um altar santo, sendo purificado pela sua palavra, que é viva e eficaz, a água, né? Que é o Evangelho, e as advertências do seu Espírito. Quando assim nós perseveramos, nada nos atinge, porque agindo ele ninguém impede, né? E se ele está em nós, nós estamos protegidos, guardamos os nossos corações daquilo que ele diz, só há um bom, os mandamentos, né? E todo aquele que guarda os mandamentos, o nosso maior tesouro, e tem a revelação através de Cristo, que é aquele que revela a imagem e a glória de Deus vivo, esse o adversário não toca, nós perseveramos, fugimos de toda transgressão e pecado, rumo ao alvo que é Cristo Jesus. Praticantes, não somente ouvintes, que a gente continue perseverantes em mais um dia, né? Vigiando, orando sem cessar e meditando na sua palavra de dia e de noite, porque assim nós alcançaremos a vida eterna, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, a vida, né? Não há outro, é o único mediador entre Deus e homens, nosso apóstolo Jesus Cristo, né? Nosso sumo sacerdote que rasgou o véu e nós temos acesso ao Santo dos Santos, tabernáculo de Davi, né? Aquele juramento pelo próprio Deus, porque não se achou ninguém maior, né? O maior rei de Salém, de justiça, de luz, abençoou da promessa a semente de Abraão, com o vinho e o pão, né? O pão que veio do alto dos céus e adentrou no alto dos céus. O vinho novo, né? O vinho definitivo, do qual nós o confessamos e perseveramos nas boas obras que só podem ser produzidas somente através dele. O nosso único mediador, aquele que diz que enviaria outro advogado, do qual aquele que persevera, lhe ensinará tudo o que dizer, né? Nos aplana, firma os passos, e nós não tropeçamos. Andamos em retidão, em integridade, em sinceridade, com o coração segundo o coração de Deus, agradável através das boas atitudes, como um culto racional, um culto de ação de graças. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.